esse assunto já rendeu muitas perguntas aqui no nosso Ver Mais, né? Então a gente resolveu falar um pouquinho mais dele, porque, afinal de contas, a gente está aqui para responder a sua dúvida. E são várias situações que trazem dúvidas em relação a isso, né? Quando os pais se separam, como que deve ser a divisão do tempo que os filhos ficam com o pai ou com a mãe? Houve mudanças recentemente, já estava mais do que na hora, né? Mas o que será certo e errado? Para responder, aliás, manda sua pergunta, eu já falei aí, né? Quem está aqui comigo é a advogada Rosane Magali Martins. Doutora Rosane, bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui para ajudar as pessoas a esclarecerem essas controvérsias, né, na guarda de filhos. Exatamente, por isso a gente já abriu o nosso WhatsApp para o pessoal mandar também no Facebook. Vamos começar com pergunta que o pessoal já está mandando. A pessoa não quis se identificar, mas mandou o seguinte: eu queria saber se a guarda compartilhada paga-se pensão. Paga-se, paga-se. Porque como assim funciona? Porque antes ficava maior tempo da parte com a mãe, aí o pai pagava a pensão. É que continua ainda ficando a maior parte com um dos guardiões, ou o pai ou a mãe. Tá. Em Santa Catarina, se fixa a guarda compartilhada com um lar referencial da criança num dos lares, ou do pai ou da mãe. Então, aquele lugar onde a criança fica mais tempo, né, ela tem direito de receber a contribuição de alimentos. Quando esse instituto foi, né, entrou em vigor, muitos pais pensaram, oba, agora não preciso mais pagar pensão. Não. Então, o que hoje a guarda compartilhada, se não for um acordo entre o casal, que o juiz determina, é como? Aumenta o tempo de convivência entre a pessoa que não tem a guarda, né, que não tem o lar referencial. A criança pode ficar de quinta, sexta, sábado, domingo, a cada 15 dias, e mais um dia por semana na casa desse progenitor que não está com o lar referencial. Mas, além disso, a criança tem despesas de colégio, de cursos extracurriculares, de roupas, de calçados, medicamentos, psicólogos, muitas vezes, porque o casal não se entende na hora da separação, a criança precisa de um suporte. Saúde também, né, em geral? Saúde em geral. Além do que, onde a criança mora, tem despesas. Então, por exemplo, se a mãe mora num apartamento alugado, a despesa do aluguel, condomínio, luz, água, internet, é dividido, é uma responsabilidade também da criança. Então, isso entra no cálculo. Quando eu faço um cálculo para estabelecer alimentos, a gente tem que ver todo esse conjunto. Então, não é uma isenção no pagamento de alimentos. É uma forma de fazer com que quem não está com o lar referencial fique mais tempo na companhia do filho. Quem calcula isso vai ser o juiz? Geralmente, quando não há acordo, é o juiz que determina, mas já tem um padrão, tá? Eu atuo em várias comarcas de Santa Catarina e é um padrão que o tribunal já sinalizou como o coerente. Então, aquela coisa de guarda compartilhada, fica uma semana com outro, não existe. Só se o casal fizer esse acordo. E porque eles dizem que a criança precisa ter um lar de referência. Onde é que você mora? Eu moro em tal lugar, mas também tenho o meu lugar de moradia com o meu pai ou com a minha mãe. Certo. Que não, né? Isso é bem importante. Tem outra pergunta relacionada aqui, doutora. Se for o caso de guarda compartilhada em que 15 dias a criança fica com cada parceiro, a pensão deve ser paga por uma das partes, e a avó pode pedir a guarda? Obrigada. Pode. Assim, ó, o que acontece? Não existe mais aquele poder total de pai e mãe. O que o juiz vai ver? Se tanto o pai quanto a mãe não têm condições de oferecer uma boa educação, os cuidados necessários da criança, os avós podem requerer sim a guarda. E também tem o contrário, né? Se o pai ou a mãe não querem pagar alimentos aos filhos, os avós também podem ser demandados a complementar esses alimentos. Então, eu tenho vários casos de mães ou pais que um dos dois não quer pagar alimentos, a gente demanda contra os avós. Os avós têm que complementar e ajudar no sustento dos netos. Olha que pesado, gente. Faz parte, a lei tem que estar aí. Doutora, e em que momento cabe a decisão da criança? Eu quero ficar com meu pai, eu quero ficar com a minha mãe, eu quero ficar com a minha avó. Sempre me perguntam, doutora, quando é que meu filho pode decidir? Porque muitas vezes a criança está com a guarda unilateral de um deles, porque um deles foi acusado de alguma conduta não muito bacana para a criança. Então, a grosso modo, a partir dos 12 anos, a criança pode vir a ser ouvida judicialmente
para dizer, eu gostaria de ficar mais com o meu pai, eu queria ficar mais com a minha mãe. Lógico que vai ser avaliado toda a situação, né? Se não está havendo Tudo aí uma... isso tem um acompanhamento psicossocial e psicológico com relatórios técnicos. Se não tem pressão de um lado ou de outro, né? Exatamente, para não ter alienação parental. É isso aí, isso é um assunto muito importante, a gente vai voltar aqui e falar porque é muito importante. Tem mais pergunta. E quando o pai não trabalha registrado e nem vem ver a filha, o que fazer, doutora? Isso acontece muito. O pai exerce uma atividade autônoma ou é um profissional liberal. O que acontece? O juiz pede que a gente comprove sinais, evidências de poder aquisitivo. Então, se ele tem carro, apartamento, casa, se ele frequenta lugares badalados, e aí se fixa... A rede social serve como Nossa, prova, né? Usei muito, cara, muito rede social. A gente stalkeia, né, o Facebook, enfim, né, o Instagram das pessoas e junta aquilo como prova. E quando não tem um salário, uma folha de pagamento, né, que se possa comprovar o rendimento, se fixa em cima de salários mínimos, que pode ser de 50% de um salário mínimo até ad infinitum, né? Tem casos que até 10 salários mínimos a gente já viu fixado de alimentos em favor da criança. Tinha outra pergunta ali? Tinha uma outra pergunta no final, o que era, pessoal? Não, é da avó... Era, né? Pode me ajudar aí? Ali, ó, o que fazer? Quando fica a cada 15 dias? É... Bem, Mas era da outra. Se o casal acorda, concorda e cada um fica, por exemplo, a cada 15 dias, mas mesmo que o casal queira fazer assim, para ser homologado judicialmente, eles fixam os dias de guarda, porque eventualmente esse casal pode brigar para não criar outra demanda. Então, assim, ó, as visitas são livres, a criança pode ficar com quem quiser, tal. Mas no caso de controvérsia, de briga, então vai ser quinta, sexta, sábado, domingo com um, dias de semana com outro, a cada 15 dias. Aí tem que regulamentar férias. Se tiver briga, tem que seguir a regra, mas se for tudo bem, tá aí tudo se certo. Consensua, né? Entendi. Mais perguntinha na nossa tela aqui, nossa audiência virtual. Queria saber se a guarda compartilhada se divide, além dos cuidados, se divide todas as despesas também igual para igual. Então, cuidados e despesas. Outra pergunta que agora eu lembrei, assim, ó. O pai não paga pensão alimentícia, não cuida da criança. Agora tem uma forma da gente pedir uma cominação de multa caso o pai não exerça a sua obrigação de estar com o filho. Então a responsabilidade não é só financeira, é de dar a esse filho convivência, momentos de lazer. Então se o pai não está cumprindo as visitas, eu tive um caso recente sobre isso, a mulher tinha 5 filhos e o pai não via as crianças, não, ele só pagava a pensão e reclamava ainda. Aí nós entramos pedindo multa combinatória, então a cada dia que ele não cumprisse as visitas que estavam estabelecidas, ele ia pagar R$100 por dia. Pronto, acabou o problema. Quando mexe no bolso, aí o pai se coça, nesse caso era o pai, né? Mexeu e aí no ele bolso começou a exercer as visitas, triste, porque né? é importante para o filho, ele tem que conviver tanto com o pai quanto com a mãe, tanto com a família do pai quanto com a família da mãe. Mas essa relação ela tem que ser saudável, né, doutora? Tem Se não for boa para a criança, às vezes não vale a quando pena. eles estão brigando, aí começa a acontecer o caso da alienação parental, que é um falar mal do outro, a tua mãe não presta, o teu pai é um vagabundo, a tua mãe não te ama, o teu pai que não te... A criança enlouquece e gera problemas de ordem psicológica, de ordem escolar, prejudica muito essa criança. Doutora, nosso tempo para variar passou muito rápido, vamos ter que te trazer de volta aqui para conversar, tá bom? Tá bom, então. Então a gente volta a conversar. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço.